Olá, eu sou o Matheus. Olá, eu sou a Natália. Nós somos estudantes de letras da USP. E seremos os seus apresentadores deste episódio do podcast Nomear. Nomear. São João del Rei. Avenida Bem-TV. Cintilar. Está começando agora o podcast Nomear. Com o episódio de hoje, iniciamos uma jornada para tratar de um elemento crucial em nossas vidas e na do planeta: a água. Ela está presente em nossa vida de muitas formas. Mata a sede, irriga os campos, dá energia e inspira histórias. Antigos registros feitos por vários povos mostram como rios foram berços de grandes civilizações. O Nilo africano, o Indo e o Ganges, na Ásia, o Danúbio na Europa e o Amazonas. Os rios forneciam alimento, propiciavam atividades comerciais e foram as primeiras estradas naturais que permitiram a comunicação entre diferentes populações e os intercâmbios daí resultantes. Não é à toa que rios, lagos e mares aparecem com tanta frequência em nomes de lugares. O rio. Uma gota de chuva a mais, e o ventre grávido estremeceu da terra. Através de antigos sedimentos, rochas ignoradas, ouro, carvão, ferro e mármore, um fio cristalino distante milênios partiu fragilmente, sequioso de espaço, em busca de luz. Um rio nasceu. Nesse episódio, a gente vai mergulhar nesse universo e entender como diferentes povos e culturas usavam a água para nomear o mundo ao seu redor. Nos primeiros episódios, a gente já falou um pouco sobre essa disciplina, a toponímia. Não assistiu os episódios anteriores? Não se preocupa não, porque eles estão aqui esperando por você. A gente já esboçou nos episódios anteriores como a toponímia nos ajuda a entender marcos sócio-históricos e também características físicas e particularidades de um lugar específico. Tudo isso a partir do nome que esse lugar, ou topônimo, para sermos mais exatos. Nos rios, lagos e mares isso também não vai ser diferente, né? Sim, tomemos como exemplo os rios pelo mundo, que são um referencial de suma importância, responsáveis por delimitar cidades, circundar regiões, separar um local do outro e também ligar regiões. Você já parou para pensar que muitas vezes conhecemos o nome de um rio famoso? Como o Rio Sena, em Paris, o Tâmisa, em Londres, o Nilo, no Egito. Por que será? Essa relevância está relacionada à nossa história, com H maiúsculo. Isso porque não existe vida sem água. Logo, nós seres humanos, desde o princípio da nossa existência, organizamos nossa vida em comunidades ao redor de fluxos de água. Mateus, como os povos antigos nomeavam? Boa pergunta! Documentos antigos de vários tipos, registros em pedra, cujo estudo é chamado de epigrafia, são importantes para entender essa questão. O livro mais lido em todo o planeta também pode nos ajudar com isso, e a gente vai usar ele como um documento-fonte. E a gente está falando da Bíblia. Ela está recheada de nomes antigos, seja de pessoas ou de lugares, e é claro que também apareceriam nomes de rios. Ainda no comecinho, é possível encontrar o nome de 4 rios. Nesse trecho específico, a história narra, do ponto de vista desse povo, a criação dos céus, da terra e de um cantinho que seria habitado pelo primeiro homem, o Éden. O texto diz: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. E é aí que entra a nossa parte favorita. O texto começa a citar os nomes dos rios que cortam o jardim do Éden. E quando a gente descobre o que esses nomes significam, a história ganha novos significados. O próprio nome Éden pode ter vindo de uma língua muito antiga, o acadiano. A palavra que originou Éden é Edinu, cujo significado era planície ou estepe. E é nessa palavra que existe uma partícula semítica, dn, que se relaciona com as palavras abundância, delícias. Por isso, uma das possíveis etimologias para Éden seja jardim de abundância ou jardim das delícias. E agora que nós já sabemos o significado de Éden, vamos ver quantos rios são citados lá no Gênesis, o livro bíblico. O primeiro é Pison, o segundo Gion, o terceiro Tigre e o quarto o Eufrates. Ah, e esses nomes mudam segundo a língua, é claro. Como um conjunto de livros antigos, a Bíblia tem sido traduzida e retraduzida muitas vezes até chegar ao português. Bem, quando a gente descobre os significados dos nomes dos rios, começamos a entender como o povo hebreu, o povo autor dos livros, que conhecemos como Bíblia, costumava nomear. Eles usavam as características naturais dos rios para criar nomes, coisas que a gente encontra também nos dias atuais, nas mais variadas culturas. Então, olha que interessante.
O nome de cada um dos rios do Éden dá a dimensão das características das águas desses rios. Sua velocidade, por exemplo. O primeiro rio que aparece na história é o Pison, um rio difícil de localizar e com muitas hipóteses. Uma delas é que o significado teria relação com uma característica da água. A fonte que consultamos, o respeitado Biblical Anchor Dictionary, diz que o nome pode ser compreendido como jorrar, irromper e explodir. Na sequência, aparece o segundo rio, também de difícil identificação. Seu nome? Guion. Adivinha o que significa? Água. Os dois últimos rios são bem conhecidos, pois são citados pelos nomes conhecidos até hoje, o Tigre e o Eufrates. Tigre, que não é uma relação com o animal, vem de uma palavra hebraica, hidekel, traduzida para várias línguas até chegar ao grego, tigris. Pode significar água ou até ponta de flecha, associada à velocidade das águas de uma flecha. O último rio, Eufrates, pode significar literalmente o pai dos rios, ou Rio Grande, de acordo com nossas fontes. E sabe da maior? Boa parte dos rios do mundo carrega em seus nomes significados bem parecidos com esses. Mas sem dúvida, essa é uma maneira bem objetiva de dar nomes. Ou seja, os nomes realmente descrevem ou associam fatos ao elemento geográfico nomeado. Para você entender melhor como os nomes revelam a maneira de pensar, a gente pode falar de como um outro povo do mundo antigo costumava dar nomes, os gregos da antiguidade. Eles adotavam uma lógica para nomear bem diferente da dos hebreus. Na Ilíada, um clássico da literatura grega, há um poderoso deus rio chamado Escamandro ou Xanthos. Inclusive, a nascente desse rio não foi escavada pelo Hércules? O dos 12 trabalhos? Sim. E essa é só uma curiosidade interessante porque mostra como mitologias de diferentes povos explicam o nosso mundo. Interessante. Durante a Guerra de Troia, um grande guerreiro, Aquiles, matou tanta gente e jogou tantos cadáveres nas águas do Xanthos que o rio se revoltou e, com a força de suas águas, tentou afogar Aquiles. A luta foi intensa, mas Aquiles foi salvo por Hefesto, o deus do fogo, que lançou suas chamas sobre as águas. Um dos livros mais antigos sobre nomes de lugares dá uma explicação um pouco falha sobre a origem do nome do rio Escamandro. A explicação não é das melhores, mas ajuda a gente a entender como os gregos nomeavam. Na mesma Ilíada, Homero diz que Xanthos era um nome dado pelos deuses, mas que também poderia ter relação com a cor castanho amarelada das águas. O livro atribuído a Pseudo-Plutarco, do ano 100 a.C., conta que o rio Escamandro se chamava Xanthos, só que o nome mudou quando o homem chamado Escamandro, num acesso de loucura, pulou nas águas do rio e morreu afogado. Aí, pronto, o nome mudou para Escamandro. A história é considerada falha porque, nesse livro antigão, praticamente todas as origens dos nomes dos rios seguiam o mesmo padrão. O rio tinha um nome, uma pessoa morria lá, e aí o rio ganhava outro nome. Quem conta isso é um estudioso americano, já falecido, chamado George Stewart. E sabe o que tem de mais valioso nas histórias repetitivas da mitologia? É a revelação da forma de nomear dos gregos. Primeiro ponto, todo rio tinha um nome. Os gregos respeitavam os nomes dos lugares que eles encontravam ou dominavam, mesmo que fosse um nome ininteligível para eles, ou seja, aparentemente sem significado, já que eles não falavam aquela língua. Não é interessante? Eles não chegavam a um lugar, viam um rio e diziam: "Nossa, que legal, vou dar o nome que eu quero". Isso te lembra alguma coisa? Se a gente pensar nos europeus que aportaram aqui no Brasil no século XVI, eles costumavam chegar aos lugares e pensar que eles não tinham um nome. Pois é, os portugueses quando chegaram aqui, por exemplo, deram o nome de rio para o Rio de Janeiro, que nem rio era, como vários outros povos que estabeleciam colônias sem respeitar povos locais e suas histórias. Se sentiam superiores e saíam impondo os nomes que queriam. Ignorância? Pode ser, sim, mas podia ser intencional. Os gregos da antiguidade não. Eles adotavam os nomes originais dos lugares. Quando descobriam que um lugar já tinha nome, eles aceitavam, aprendiam e começavam a usar. Aliás, esse jeito não é muito comum não, pois a maioria dos povos agia como os portugueses aqui. Outra característica da forma de nomear dos gregos é a seguinte: a distinção entre um nome de pessoa e um nome de lugar não era tão clara como é para nós hoje. Se um rio tinha um nome, então existia um deus rio, ou uma pessoa relacionada com esse nome. O rio Xanthos, por exemplo, significa rio amarelo. Mas um grego da antiguidade não ia pensar que o nome tinha a ver com a cor da água. Nada disso. O mais provável é que ele pensasse: o termo amarelo é uma referência a um deus rio de cabelos loiros. Olha outro exemplo. Tem um registro antigo ligado aos gregos
que supõe que o nome Mar Vermelho seja uma referência a um rei ruivo. Nada a ver. Inclusive, é muito raro encontrar uma pessoa ruiva na região do Mar Vermelho. Mas a questão não é pensar se era certo ou errado. A questão é entender como eles pensavam. A forma de nomear revela como o povo pensa e como esse povo se relaciona com a natureza e com outros povos. Isso pode ser analisado desde os primeiros povos que habitaram o planeta. As histórias que os hidrônimos contam são quase tão férteis quanto os próprios cursos d'água. No Brasil, 2 exemplos ilustram bem como a língua reflete a relação prática e simbólica entre comunidades e rios. Ambos são indígenas e é bom falar que os povos nativos brasileiros não viam o rio como nós vemos. O mesmo curso de água podia assumir vários nomes, conforme as experiências do grupo em diferentes pontos do rio. Tietê, palavra de origem tupi, significa algo como água verdadeira ou rio legítimo, nome digno, apesar de hoje ser associado ao trânsito paulistano e ao esgoto urbano. O rio Tietê foi por séculos rota de navegação fundamental, conectando o interior ao litoral. Já o rio Paranapanema não teve a mesma sorte. Seu nome significa rio ruim ou água má, provavelmente em razão da sua difícil navegabilidade, cheia de quedas e corredeiras traiçoeiras. Em resumo, um foi referenciado por sua confiabilidade e o outro pelo seu perigo e dificuldade. Esse tipo de batismo não é exclusividade brasileira. Topônimos de rios do mundo carregam as marcas das percepções das culturas que os circundam. Muitos deles apenas não falam de características das águas, mas de deuses e deusas das mitologias. Na Índia, o rio considerado sagrado pelos hindus, o Ganges, tem um nome derivado do sânscrito e significa rio. O termo Ganga também é associado a uma deusa fluvial. Na Rússia, o rio Volga, ou em russo Volga, tem o seu nome derivado provavelmente de uma raiz eslava para a palavra úmido ou molhado, ou ainda pântano. Apesar de não ser um nome simbólico como o anterior, o modo de nomear é bem parecido ao que já mostramos anteriormente. E há ainda nomes de rios que preservam línguas não mais faladas em um território. Um bom exemplo é a partícula Wadi. É um termo antigo do árabe, Wadi, que veio com a presença maciça muçulmana na Península Ibérica, entre os séculos 8 e 13. Ele significa vale ou rio, sobrevivendo em português e em espanhol, em hidrônimos como Guadalquivir, Guadiana ou Guadalupe, mas também como Odi, em Odivelas, Odeleite, Odeceixe, esses últimos em Portugal. Ou seja, ao estudar a origem do nome de um rio, é possível descobrir muito sobre a sua história, dos povos que por ele passaram, a que deles se serviram, bem como da maneira pela qual esses povos aprendiam a realidade. E também podemos ver, como surpresa, que muitas das maneiras antigas de nomear são comuns até os dias de hoje. Estão aí os rios grandes, os rios brancos, verdes, as águas rasas, fundas, para comprovar. Então, na próxima vez que você ouvir falar de um rio, lembre-se, o nome que ele carrega significa o que ele referencia. Também guarde seu valor semântico construído e reforçado pela relação dos humanos com o espaço ao longo do tempo. Em suma, cada nome de rio ou curso de água é como uma pequena cápsula de história. Bom, chegamos ao final desse episódio e o podcast Nomear pretende atingir cada vez mais pessoas, não apenas do meio universitário, mas todos que se interessam pelo universo dos nomes. Esse podcast é para você e pensado em você. Continue acompanhando a nossa primeira temporada e nos diga o que achou. Deixe seu comentário, compartilhe com quem possa gostar e fique ligado no próximo episódio, que vamos continuar o assunto. Até lá! lá.